Nos confins das montanhas de Minas Gerais, ergue-se o Sanatório de São Luís, um lugar cuja história é tão sombria quanto seu aspecto atual. Fundado no início do século XX, este sanatório foi inicialmente projetado com a esperança de oferecer tratamento e cura para aqueles acometidos por doenças pulmonares, uma epidemia que assolava a região na época. Suas imensas paredes de pedra e seus longos corredores foram uma promessa de recuperação para muitos, mas a realidade que se desenrolou foi bem diferente. À medida que os anos passaram, o sanatório começou a se tornar sinônimo de sofrimento e desespero. As condições dos pacientes frequentemente pioravam, e os tratamentos aplicados muitas vezes eram experimentais e questionáveis. Histórias de pacientes abandonados, maltratados e negligenciados começaram a circular, criando uma atmosfera de tristeza e angústia que parecia se infiltrar em cada canto do edifício. O fim do sanatório chegou em meio a um crescente descontentamento público e a um número alarmante de mortes. Quando finalmente fechou suas portas, o lugar estava marcado por uma aura de desolação, carregado com as memórias de dor e decepção. Hoje, ao olhar para o Sanatório de São Luís, é impossível não sentir que ele guarda os ecos de um passado perturbador, um legado sombrio que continua a assombrar aqueles que ousam se aproximar. Com o fechamento definitivo do Sanatório de São Luís, o que antes era um refúgio de esperança transformou-se em um cenário de mistério e assombro. Logo começaram a surgir relatos perturbadores que desafiavam a lógica e a razão. Visitantes e investigadores de fenômenos paranormais que se aventuraram pelos corredores escuros do sanatório começaram a relatar experiências inquietantes, que apenas reforçaram a aura de terror que cercava o local. A primeira coisa que muitos notaram foi a presença de sombras enigmáticas que pareciam se mover de forma furtiva pelos corredores abandonados. Essas sombras, descritas como figuras indistintas e quase etéreas, se movem de um lado para o outro, muitas vezes desaparecendo assim que alguém se aproxima. São como se fossem ecos das almas que um dia vagaram por aqueles corredores, agora condenadas a um estado de limbo. Os relatos de risos sinistros são igualmente perturbadores. Aqueles que visitam o sanatório frequentemente ouvem gargalhadas de uma alegria malévola, que parece surgir do nada e se dissipar sem explicação. Esses risos não são apenas inquietantes, eles carregam uma sensação de zombaria, como se alguém estivesse brincando com os vivos a partir do além. Esses fenômenos não são meras coincidências, eles são uma parte intrínseca da experiência no Sanatório de São Luís. Cada sombra e cada risada sinistra parecem ser um lembrete constante da dor e do sofrimento que assolaram o lugar. O sanatório não é apenas um edifício antigo e abandonado, é um espaço onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira inquietante. À medida que as lendas sobre o Sanatório de São Luís se espalham, os relatos de experiências inexplicáveis se tornam cada vez mais frequentes e perturbadores. Aqueles que têm coragem de explorar o local frequentemente se deparam com uma série de sensações desconcertantes que desafiam qualquer explicação científica. Um dos fenômenos mais inquietantes observados é a mudança súbita de temperatura. Os investigadores e visitantes relatam que, sem qualquer aviso, a temperatura no sanatório pode cair drasticamente, transformando o ambiente em um frio cortante que parece não ter uma origem lógica. Essa queda repentina de temperatura é frequentemente acompanhada por uma sensação de desconforto e presença invisível, como se algo ou alguém estivesse observando a cada passo. Além disso, muitos falam sobre uma sensação persistente de serem observados, mesmo quando estão sozinhos. Essa sensação de ser vigiado pode se intensificar a ponto de se tornar opressiva, como se olhos invisíveis estivessem fixos sobre eles a todo momento. Essa experiência pode levar a uma sensação de pânico crescente, criando um ambiente de medo constante e desconforto. Os corredores do sanatório, por sua vez, parecem possuir uma energia própria. Passos que ecoam sem explicação e sussurros inaudíveis adicionam uma camada extra de tensão. Cada canto do lugar parece carregar uma presença sutil, um lembrete constante de que o sanatório não é apenas um edifício, mas um espaço onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira inquietante. Assim, o legado do Sanatório de São Luís permanece como uma marca indelével no imaginário coletivo. É um lugar onde o medo e o mistério se entrelaçam, criando uma aura de terror que persiste através do tempo e continua a capturar a imaginação daqueles que se aventuram a desvendar seus segredos. O sanatório,
Com suas estruturas desmoronadas e corredores silenciosos, é mais do que um simples edifício histórico. Ele é o epicentro de lendas urbanas e histórias de terror, um símbolo eterno do medo e do mistério, fascinando e aterrorizando aqueles que buscam entender os segredos ocultos em suas paredes.